Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Todos bem? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, rever pessoas, família querida ali, no qual eu estive aqui da outra vez, ver o seu filho grande, né? Algumas pessoas aqui também. Muito bom estar aqui com vocês, poder ver o Saor com a sua família. Estou muito feliz de estar aqui, tá certo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, por favor. A partir do versículo 25. Eu vou me atentar ao versículo 25 ao 33, ok? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Abaixe sua cabeça. Pai, te agradecemos por estarmos aqui juntos. Somos gratos, ó Pai, pela noite de sono, pelo tempo de descanso, por ter dormido bem, acordado bem. Somos gratos por estarmos aqui como igreja, como este povo, com este rebanho, Pai. Somos gratos porque o Senhor é bondoso, o Senhor é grande. Mas pedimos, ó Pai, que por favor, cuide do nosso coração, comunique verdades aos nossos corações. Nós somos tuas ovelhas, nós sabemos para onde ir, o que fazer, como nos comportar, se o Senhor não falar. Portanto, fale, ó Pai, nos dê a direção que precisamos conforme a tua palavra. E que a tua voz seja o mais importante aqui. Que a tua boa mão esteja sobre nós, ó Pai, e a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu um belíssimo livro intitulado Depressão Espiritual, Suas Causas e Sua Cura. Um dos capítulos deste livro, que na verdade é um capítulo que eu gosto bastante, é o capítulo 7, tem o tema seguinte: o medo do futuro. E Martyn Lloyd-Jones, ele argumenta o seguinte: ainda que esteja certo pensarmos sobre o futuro, está errado ser controlado por ele. Diz Martyn Lloyd-Jones: ainda que esteja certo pensarmos sobre o futuro, está errado ser controlado por ele. A questão está no fato de que as pessoas, elas são aprisionadas pelo futuro. As pessoas, então, elas são aprisionadas pelo vislumbre que elas estão fazendo acerca do futuro. Até porque o futuro é algo incerto, não chegou ainda. Então, muitas pessoas, elas são aprisionadas por aquilo que elas estão pensando, no qual ainda não chegou. Elas são dominadas por pensamentos a respeito do futuro. E constantemente nós torcemos as nossas mãos em desespero, sem conseguir fazer absolutamente nada. Até porque o futuro é incerto. A segunda-feira é incerta. A terça-feira é incerta. Hoje ainda é domingo. A segunda não chegou. E provavelmente nós já estamos vivendo o vislumbre do ano novo que ainda nem sequer chegou ainda. Ah, como nós pensamos como será o nosso 2025. Ah, como nós pensamos como será a segunda-feira. Ainda é 9h55. O almoço não chegou. Amanhã da segunda-feira não chegou. E nós vivemos aprisionados com isso. O que temos são apenas vislumbres daquilo que pode acontecer. Por exemplo, quando você agenda uma viagem, você planeja até mesmo as roupas. Se for praia, você torce para não chover. Não é errado pensar nisso.
Errado é ser controlado por isso, pois a ansiedade ela toma conta e você não consegue nem sequer dormir. Planejar o futuro, que no caso é planejar o nosso próximo ano, é correto. Mas o futuro, ele martela em nossa mente, tendo uma seguinte frase em nosso coração: você pode planejar, mas você não tem o controle. Você planeja a viagem, mas você não é capaz de controlar a peça que quebra do seu carro no meio da estrada. Você planeja a praia, mas não é capaz de controlar os elementos da natureza. Você não é Deus, você é apenas um mero mortal. Afinal de contas, o futuro tem uma frase: você não tem o controle de nada, nem sequer dos seus próprios pensamentos. Você não tem este controle. Esse texto de Mateus, ele registra Jesus andando sobre as águas. Jesus, ele insistiu com os seus discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado. E Jesus, o que ele fez? Conforme os evangelhos, principalmente Lucas, no qual o próprio Lucas ama mostrar um Deus que ora, um Jesus, um Deus encarnado que gosta de orar e passar tempo com Deus, com o Pai, em oração. Jesus, então, ele está no monte orando com o Pai. Os discípulos, então, eles entram no barco, segue adiante. E Mateus, ele faz questão de mostrar algumas coisas importantíssimas no texto. O texto, ele é riquíssimo em detalhes. Sendo assim, qual é o primeiro detalhe que Mateus fez questão de registrar aos seus leitores? Uma das coisas importantes que Mateus, na verdade, todos os evangelhos, eles gostam de mostrar, é Jesus triunfando em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, em qualquer região. Em cada lugar que Jesus Cristo esteve, algo grande aconteceu. Até porque o que mais importa não é a cidade. O que mais importa é quem está na cidade. O que mais importa não é o mar. O que mais importa é Jesus que anda sobre o mar. Mateus, então, ele quer mostrar que Jesus, ele está triunfando em cada circunstância, em cada detalhe, em cada pensamento dos homens. E o primeiro detalhe, então, que Mateus, ele quer mostrar aqui é o espanto. Observe o versículo 25 a 27. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Uma das coisas em que Mateus ele quer mostrar aos seus leitores é que os discípulos eles ficaram espantados com uma pessoa andando sobre o mar, até porque eles eram pescadores, eles conheciam muito bem a sua profissão, eles sabiam que aquela região a qualquer momento poderia surgir uma tempestade, a qualquer momento poderia surgir ventos fortes, mas eles não estavam acostumados com um homem andando sobre o mar. Eles caminharam longo tempo com o Senhor Jesus, mas eles não sabiam que Jesus era poderoso o suficiente para andar sobre o mar. Você pode ter conhecimento específico sobre a tua profissão, mas a cada dia surgirá algo novo no qual você não terá o controle sobre a tua profissão. E Jesus sempre será o maior e melhor sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você fala. Você planejou o teu futuro? Na verdade, você planejou o teu 2025? O 2025 tem uma frase: você não tem o controle. Deus, Cristo, é capaz de fazer coisas grandes que você não tem ideia. E o que é grande no texto? É muito interessante observar que quando os evangelistas eles relatam essa ideia de mar, eles querem mostrar que o mar é algo violento. O mar talvez tinha uma ideia de ser deuses falsos, ser um Deus grande que faz coisas temíveis, coisas horríveis. E Mateus ele quer mostrar que não é o mar que é poderoso, é literalmente Jesus que é poderoso sobre o mar. Na verdade, o que causa medo em você? Você planejou a tua agenda de 2025 e quando você olha para a tua agenda, você já está com medo dela.
A agenda traz medo. A agenda traz medo, porque você olha para a agenda temendo aquilo que ela pode fazer em seu coração. E Mateus ele quer mostrar o seguinte: da mesma forma que Gênesis capítulo 1, versículo 1, mostra que o Espírito pairava sobre a face das águas. Quando o Antigo Testamento quer mostrar que Deus ele era poderoso o suficiente para abrir o Mar Vermelho. Quando ele quer mostrar que Jonas ele foi jogado no mar e o mar tinha uma tempestade violenta, só que Deus era soberano sobre todas essas coisas. Ele quer dizer que Jesus também é soberano sobre o mar, porque o Espírito pairava sobre as águas. Cristo anda sobre as águas. Moisés experimentou passar em terra seca no Mar Vermelho ao ser aberto. Jesus anda sobre as águas. Talvez o pensamento que você tem acerca de Deus é um pensamento limitado. Por quê? Porque talvez você passe pouco tempo demais com a Bíblia. Ler o texto do Mar Vermelho se abrindo é pequeno, não é? É porque você não está com os olhos focados em Cristo. Mateus, então, ele está querendo mostrar que Jesus, ele é poderoso demais e não existe mar que seja maior do que Cristo. Não existe agenda que seja maior do que Jesus. O que existe é o teu medo que está diante da tua agenda que você planejou. O que existe é o medo que você tem sobre a segunda-feira que nem sequer chegou. Porque os seus olhos não estão em Cristo, os seus olhos estão no mar. Seus olhos não estão em Jesus, os seus olhos estão na agenda. E olhar para a agenda traz medo, da mesma forma que os discípulos. Eles não tinham um certo conhecimento do poder de Cristo. Eles olharam, gritaram de medo. Jesus trouxe medo aos seus discípulos, da mesma forma que a tua agenda traz medo ao teu próprio coração. Você sente medo da tua agenda porque você quer controlar até mesmo a tua agenda, e você é controlador demais. Mateus ele quer mostrar o seguinte: você não controla nada. Você, discípulo, é uma pessoa que tem o seu trabalho, a sua profissão, mas você não controla os elementos da natureza. Você tem a sua profissão, mas você não controla. E se amanhã você ser mandado embora? Onde estará o teu coração? Confiar em Deus, quando o mar está violento, parece ser caótico. Quando os discípulos eles ficaram com medo, Jesus Cristo ele disse algo extremamente importante no texto. Ele disse, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E esse detalhe aqui ele é extremamente importante porque na estrutura linguística no qual o próprio Mateus ele quer relatar, esta expressãozinha aqui, sou eu, em grego é a famosa expressão ego eimi, que é o famoso eu sou. Mateus aqui ele está mostrando que Jesus ele está se apresentando de acordo com o medo deles. Vocês sentem medo, mas eu me apresento como a forma que vocês conhecem Deus do Antigo Testamento. E como Deus se apresentou no Antigo Testamento a Moisés na sarça ardente? Eu sou. Será que você realmente tem aquele conhecimento básico das Escrituras? Pois quando Cristo se apresentou aos discípulos, disse, sou eu, não tenham medo. Era literalmente em cima daquilo que eles conheciam, mas o medo sufocou o conhecimento que eles tinham acerca de Deus do Antigo Testamento. O medo sufoca o conhecimento que você tem de Deus, não sufoca? Quando as circunstâncias difíceis surgem, qual é o primeiro versículo bíblico que vem na sua mente? Nenhum. O medo sufoca até mesmo o pensamento que você tem de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele diz, não se preocupem com a vestimenta, com a comida e assim por diante, Jesus ele não está dizendo que as coisas são incertas. Jesus ele está dizendo que todas essas coisas existem mesmo. Mas o foco do texto é mostrar que nós somos tentados a colocar o nosso coração naquilo que nós temos falta. Jesus sabe que você precisa de roupa. Jesus sabe que você precisa de alimento. Mas o que Jesus quer lhe ensinar é que nós somos tentados a colocar o nosso coração naquilo que nós temos falta. E não estamos prestando atenção de que Cristo dá a graça suficiente para o hoje. O suficiente para comer hoje.
somos tentados a colocar o nosso coração nessas coisas. Meu querido, vocês serão tentados a colocar o seu coração em coisas que nem sequer chegaram em 2025. Porque vocês amam, nós amamos ter o controle das coisas. Não. É só o teu filho chorar. O choro do teu filho é a bela demonstração de que você não tem o controle de nada. Nem das emoções do seu próprio filho. Cristo, ele se apresenta dizendo: sou eu, não tenham medo. E a grande questão é: o que nós temos medo? De 2025 que nem chegou? Ou do próprio vislumbre de Cristo quando ele se apresenta: sou eu, não tenham medo. Desemprego chegou? Sou eu, não tenham medo. O casamento está caótico? Sou eu, não tenham medo. O relacionamento com os filhos está caótico? Sou eu, não tenham medo. A grande questão é: somos egoístas demais para pedir perdão ao próximo. Somos egoístas demais para pedir perdão às nossas esposas. Somos egoístas demais para pedir perdão aos nossos filhos. Porque o egoísmo sufoca o conhecimento que temos de Deus. Deus, então, ele tem se apresentado literalmente no Antigo Testamento de várias formas. Olha, o mar, ele tem força. Mas em Gênesis capítulo 1, Deus está pairando, o Espírito paira sobre o caos. Não existe mar vermelho que seja maior do que a palavra do próprio Deus. Não existe mar caótico que seja com um vislumbre maior do que a salvação de Deus ao enviar um peixe para salvar Jonas. A beleza de observar aquele texto é: Jonas tinha uma mensagem de salvação ao povo de Nínive, mas ele só sentiu a beleza de pregar o que é salvação ao ter sido salvo por Deus, porque Deus enviou o peixe para salvar Jonas. Às vezes nós falhamos com generosidade com o próximo, porque nós falhamos em ver a generosidade de Deus conosco. Jonas não teve tanto vislumbre de ver Deus enviar o peixe para salvá-lo, porque os olhos deles estavam em seu próprio coração, não em Deus. Deus não enviou um peixe para morrer na cruz. Deus enviou o seu Filho. O que 2025 está trazendo a você, meu querido? Espanto, medo, angústia? Você não tem o controle. Hoje ainda é domingo. Hoje ainda é domingo. A segunda não chegou. A questão, meus irmãos, é que nós sempre temos palavras prontas para Jesus, pois nós andamos com Cristo, ou vocês andaram com Cristo durante esse ano de 2024 inteiro. E quais foram as palavras que vocês disseram ao próprio Cristo quando alguma circunstância difícil ocorreu? Na minha experiência, conversando com pessoas abrem o seu coração e falam: Vandi, infelizmente eu falei palavras torpes com o próprio Deus. Falei palavrão com Deus. Quais são as palavras que saem da sua boca quando você está bravo? Pessoas falando: Vandi, eu xinguei Deus. O desespero faz com que nós falemos palavras egoístas contra Deus. Porque 2025 traz espanto. Circunstâncias trazem espanto. O mar violento traz espanto. Jesus fazer algo é demais. Jesus mudar alguma coisa é demais. Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos dizendo: sou eu. E durante esse 2024 inteiro, como Cristo se apresentou a você em cada dia, conforme a sua palavra? É muito interessante observar que 2025 já está se aproximando e nós sentimos vergonhas daquilo que nós não alcançamos, certo? Aquilo que nós não atingimos. Na verdade, deveríamos sentir vergonha por não ter o nosso caráter transformado com a própria palavra dele. Eu estou entrando em 2025 cometendo os mesmos pecados que eu cometi em 2024. Jesus, ele se apresenta
dizendo: sou eu, coragem, não tenha medo, eu estou aqui, eu ando sobre as águas. Mas não apenas isso, mas é interessante observar no texto que agora Mateus ele quer mostrar algo sobre reconhecimento. Observe o versículo 28 a 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus aqui ele está fazendo um clímax em seu texto. E esse clímax se chama reconhecimento. Pois reconhecer alguém significa valorizar uma característica da própria pessoa. Mateus ele está mostrando que tanto o vento quanto Jesus fazem algo. O vento causa medo nos discípulos. E o próprio Cristo andando sobre as águas também causa medo nos discípulos, porque eles gritaram. Eles gritaram sobre o vento e eles gritaram sobre Jesus. Este é o clímax. Uma coisa importante é entender que uma coisa que o vento não faz é falar. O vento surge, mas o vento não fala. Jesus anda sobre as águas e fala: sou eu, não tenham medo. As circunstâncias, meus queridos, elas trazem medo, mas não fala. Jesus é quem fala em sua palavra. A questão é quanto tempo nós passamos com a palavra. Jesus fala todo dia, em cada momento. É só ver um passarinho voando. Mateus 6. Vento não fala, Jesus fala. Não foque no seu ano, meu querido. Não foque em 2025, nem chegou ainda. Foque no seu dia, foque no agora, foque na sua igreja, foque na comunidade, foque na comunhão, foque na oração do agora. Já abraçou alguém hoje? Durante o dia acontecem tantas coisas. Talvez você acordou e durante o trânsito você brigou com alguém, não é mesmo? Até vir aqui na igreja: poxa, mas o culto é 9 horas da noite, meu querido, ou 9 horas da manhã, meu querido, até 9 horas da manhã já aconteceu tanta coisa. Eu tenho uma amiga na família que ela diz o seguinte, que ela é mãe agora: poxa, é 10h40 da manhã e eu vivi 10.000 vidas. E ela tem um filho pequeno. Quem tem filhos pequenos sabe do que eu estou dizendo. Durante o dia acontecem tantas coisas, só que nós não somos capazes de ver a boa mão de Deus sobre nós durante o dia, mas vemos o medo que está surgindo ainda sobre o vislumbre que causamos. Deu bom dia hoje ao seu marido? Deu bom dia hoje ao seu filho? Deu bom dia aos membros da igreja? Se você se atentar bem no texto, tudo aquilo aconteceu em poucas horas da madrugada, no barco, no mar. Durante o dia, meu querido, acontece tantas coisas no seu trabalho, no trânsito, na sua casa. Tudo isso aconteceu no mar. Jesus, ele estava andando sobre as águas, ele disse: sou eu no mar. E todos os discípulos estavam no barco, exceto Pedro, grande Pedro. Acontecem tantas coisas durante o dia, só que nós não paramos para analisar a bondade de Deus no dia. A boa mão do Senhor sobre nós durante o dia. Os livramentos que Deus nos dá durante o dia. Somos egoístas demais. Pedro, ele saiu do barco, foi na direção de Jesus, mas quando ele começou a reparar no vento, ficou com medo. É interessante observar o início do texto, porque Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo e gritaram. Aí Pedro não estava com dúvida. A ideia do texto grego aqui não traz sequer uma possibilidade de dúvida aqui. Mas Pedro diz: olha, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí ele andou.
reparou no vento, o que ele fez? Gritou de novo. Durante o dia nós gritamos tantas vezes. Tudo isso, meus queridos, aconteceram no mar e no barco. Os discípulos até o momento gritaram 2 vezes. Durante o dia acontece tanta coisa, não é mesmo? Durante o dia acontece tantas coisas. Como nós gritamos o tempo todo. Você grita com seu marido, você grita com seu filho, você grita com a sua esposa, você grita no trânsito, você grita quando o seu time faz gol, você grita quando o seu time perde, você grita o tempo todo. Durante o dia acontecem essas coisas. O foco é mostrar que Pedro, de uma certa forma, ele teve fé na própria palavra de Cristo. Se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Cristo, ele nunca faz cirandinhas com a sua palavra. Pedro, sou eu mesmo, olha, o Jesus. Não. Cristo, ele disse, venha. Venha. Pedro, ele fez um pedido. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Por isso que não tem a possibilidade de ser dúvida aqui. É um pedido, ele fez um pedido. E ao pedido de Pedro, Jesus respondeu, então venha. Aí quando ele começou a olhar para os ventos, a reparar nos ventos, ele começou a afundar. Meus queridos, reparar muito no ano de 2025, que nem sequer chegou, seremos tendentes a afundar. É correto planejar o futuro, mas não é correto ser controlado por ele. Observe que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a afundar quando reparou nos ventos. Cuidado, para que isso não tire o seu foco. Cuidado, reparar muito mais no seu trabalho vai fazer você afundar. Reparar muito mais nas brigas vai fazer você afundar. Os ventos são o que na sua vida? 2025 está chegando, não é? Está daqui a alguns dias. E você está reparando demais na sua agenda. Meu querido, cuidado, porque isso fará você afundar aos poucos. Porque os seus olhos estão naquilo que você gosta de ter o controle, não em Deus. Pedro, vem. Começou a andar. Parou para reparar no texto? Ele andou sobre as águas, andou. Olhou para os ventos, afundou. De uma certa forma ele teve fé na própria palavra de Deus, na própria palavra de Cristo. Mas a fé não foi suficiente, diz Carson. Ele teve fé na palavra, mas a fé não foi suficiente para suportar as tempestades que estavam em volta dele. É bonito levantarmos as mãos aqui, Senhor, eu te amo. Mas quando vir o próximo ano, será que você vai dizer te amo de verdade? Ou você vai reparar muito mais nos ventos, muito mais no seu trabalho? Reparar nessas coisas é ter a tendência de afundar. É igual Jonas. Diz Keller, né? A situação de Jonas era ter uma vida decadente. Foi para Tarso, Tarso foi para o barco, do barco foi para o porão, do porão ele dormiu, após ele ter acordado foi para o mar, do mar foi para a barriga do peixe, e lá ele orou. Reparar em outras coisas, a não ser na própria voz de Deus, é cair. Nós seremos tentados a prestar atenção em coisas que Deus não nos chamou para prestar atenção. Cuidado com o teu celular, meu querido. Cuidado com aquilo que você vê. Casamentos são destruídos por causa de fotos. Cuidado. Reparar nessas coisas é ter uma vida decadente. Você será tentado a olhar nessas coisas, porque a voz de Cristo não é mais suficiente a dizer, sou eu, estou aqui. Nós seremos tentados a ouvir outras coisas que não é a palavra de Deus. O futuro, ele é obscuro mesmo. Planeje a sua agenda do próximo ano, mas não seja controlado por ela. Se isso acontecer, você afundará aos poucos, igual a Pedro, pois Pedro reparou nos ventos,
da mesma forma que nós iremos reparar em nossos afazeres durante o ano inteiro. Nós já temos palavras prontas. É um fantasma. Jesus não existe, porque se existisse, não deixaria acontecer essas coisas. Temos palavras prontas contra Deus, não temos? Mateus, ele está fazendo algo fantástico em sua estrutura linguística teológica aqui. Ele começou o evangelho apresentando Jesus como o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antes de Jesus ir a Jerusalém, ele quer deixar algo muito claro aos seus discípulos, e Mateus quer deixar algo muito claro a nós, os leitores. E o que ele quer deixar claro? Jesus, ele é o Emanuel encarnado, porque ele está indo em direção a Jerusalém para morrer, mas ele ressuscitará ao terceiro dia e trará reconciliação com o Pai. Este mesmo Deus que eu apresentei no início do seu evangelho, ao ser Deus conosco, é o mesmo Deus que anda sobre o mar, mas também é o mesmo Deus que morre na cruz e ressuscita. Qual é o conhecimento que nós temos sobre este Deus que o próprio Mateus apresenta a nós? Qual é o vislumbre que isso traz? A beleza do texto não está no fato de que Jesus salva Pedro. A beleza do texto está em observar que Jesus, ele estendeu a mão antes de repreender Pedro. Essa é a beleza do texto. Jesus, ele repreendeu Pedro, ele estendeu a mão e após isso repreendeu Pedro. E é muito interessante observar aqui, porque quando Jesus ele estendeu a mão, ele segurou, e a ideia aqui é segurar e trazer para si, essa é a ideia grega do texto. Ele segurou, estendeu a mão e puxou Pedro. O exemplo que eu tenho sobre isso é, mais uma vez, o filho pequeno. Sabe quando ele está no berço e começa a chorar? Ou de repente ele cai, se machuca. O que você diz? Você estende, o puxa e diz, papai está aqui, mamãe está aqui. Obviamente Jesus não disse isso, né? Jesus não disse mamãe está aqui. Não existe Deus mãe, não é? Não existe essas coisas. Mas o que Jesus disse foi, estendeu a mão, o puxou e disse, homem de pequena fé. Pedro, você teve fé em me ouvir, mesmo no seu medo, porque ele gritou antes. Ele andou. Mas agora, Pedro, você não tem mais fé. Não existe que existe fé e a fé vai embora. Existem friezas. Oramos isso daqui a quase agora, né? Nosso pastor fez essa oração. Pedro ouviu a voz de Cristo várias vezes. Sou eu. Se és tu, manda ter contigo. Venha. Senhor, salva-me. Estendeu a mão, o segurou. É como se Jesus o puxasse para perto e dissesse, essa é a ideia do texto grego, homem de pequena fé. Durante este ano de 2024, como foi a tua vida com Deus? Com certeza foi de alto e baixo. Porque se foi literalmente aqui, dá para você estar na glória, meu querido. Com todo respeito. Mas teve altos e baixos. Pedro afundou. O mesmo Pedro que afundou, foi o mesmo Pedro que fez coisas grandes em Atos, a partir do capítulo 15 e tantos outros textos. Observe que o foco está em saber em um pequeno detalhe. Pedro teve fé nas palavras de Deus, de Cristo, pois ele mesmo disse, se és tu, manda ir ao teu encontro. Ele foi corajoso o suficiente para ouvir, mas Pedro não foi corajoso o suficiente para enfrentar a tempestade. Nós somos corajosos demais para planejar o futuro, o 2025, mas não somos corajosos demais para passar pelo dia, não é mesmo? Somos corajosos demais para falar, mas não somos corajosos demais para praticar aquilo que falamos. Essa é a beleza do texto. Pedro, você teve fé suficiente, você teve coragem, mas não teve coragem para suportar a tempestade. A tempestade é algo que você não controla, ela pode surgir a qualquer momento. Coisas surgirão em 2025 que você não tem o controle. Mas a questão é, onde está os seus olhos? E mesmo
você afundando aos pouquinhos, gritando, esperneando, falando coisas que não devia, Cristo estende as suas mãos para repreendê-lo, para dizer: homem de pequena fé. Cristo, ele desce, ele morre, para mostrar que nós agora estamos próximos a Deus Pai. Nós seremos tentados a acreditar que muitas coisas surgirão no próximo ano, coisas boas, mas nós correremos o risco de não acreditar muito mais na própria palavra dele. Então nós vimos o espanto, nós vimos o reconhecimento ou a identidade, a forma como Cristo se apresenta, mas agora o texto ele mostra uma confissão, uma adoração. Observe o versículo 32 e 33, e aqui eu começo a partir para o final. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou na sua tradução está escrito: verdadeiramente o Senhor és Filho de Deus, não é? Nesses versículos, é interessante observar que, diferente de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, Jesus ele falou à tempestade: mar, acalme-se, aquiete-se. Aqui ele não falou com a tempestade. O texto mostra que ele entrou no barco, assim que ele entrou no barco, o vento cessou. Precisa às vezes de Deus falar para fazer aquilo que ele quer. De Malaquias até Mateus é conhecido o período de 400 anos de silêncio, o período interbíblico. Não ouviu a voz de Deus, pelo menos não tem esse relato comprovando que Deus falou. Aí diz Martinho Lutero: o silêncio de Deus é a prova da sua soberania. Não precisa Deus falar para mostrar que Ele está presente. O silêncio dele já é a prova disso. Cristo entra no barco e o vento cessa. Só que o interessante é observar que os discípulos, eles são judeus. E os judeus são pessoas piedosas. Judeus, eles não eram pessoas politeístas. E o que significa politeístas? Crer ou acreditar em muitos deuses. Eles eram pessoas que acreditavam em um único Deus, que era o Deus de Israel do Antigo Testamento. Só que aqui, eles adoraram um homem, só que não era qualquer homem. Isso quebra o pensamento que eles tinham acerca de Deus. Olha, Deus está conosco. É isso que Mateus quer mostrar a nós, desde o primeiro capítulo do seu evangelho. Deus está conosco. Os discípulos, quando viram todas essas coisas, agora eles não estão mais com medo. Eles não estão agora gritando de medo. Eles gritaram sobre o vento, eles gritaram sobre Cristo, eles gritaram sobre tantas coisas. Agora, ele não grita, ele adora. Eles adoraram dizendo, esta é a beleza grega do texto, adoraram dizendo o quê? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Reconhecimento é adorar a Cristo sobre qualquer circunstância em nosso dia. Eles adoraram a Cristo no barco. E tem dias que nós não adoramos a Cristo na igreja. Eles adoraram a Cristo no barco após um vento forte. Tem dias que nós não adoramos a Deus, nem na igreja, nem na nossa casa, nem no culto doméstico, nem no carro. Eles confessaram, aqui nós temos uma confissão. Os discípulos então, eles estão adorando a Deus, dizendo, olha, este Deus se encarnou, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aqui é interessante observar, porque Mateus ele quer colocar essa expressão, Filho de Deus, na boca de muitos personagens. Se você se atentar bem em Mateus capítulo 3, versículo 17, quem foi que disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo? O próprio Deus. Se você observar Mateus capítulo 8, versículo 29, os demônios, os capirotos, o bicho ruim, confessaram, este é o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16, o próprio Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Em Mateus capítulo 27, 54, o centurião, juntamente com outras pessoas que estavam gritando com ele, disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus, ele quer fazer um clímax sobre a filiação de Cristo aqui. Ele realmente é Filho de Deus e está entre nós. E a adoração dos discípulos foi confessá-lo, que realmente Ele é Deus conosco em cada circunstância do nosso dia. Como anda a tua confissão diante de Deus? Como anda? Talvez nós estamos reparando muito mais nos projetos que queremos construir no próximo ano, mas não estamos reparando na nossa confissão genuína e verdadeira diante de Deus. Os discípulos adoraram. Aqui tem o primeiro louvor sem instrumentos. Adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Em poucos dias, 2025 se inicia. Obviamente nós não sabemos o que enfrentaremos. Não sabemos as alegrias, as adversidades. Não sabemos as pessoas que entrarão nesta igreja. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, porque o próprio Cristo revelou em sua palavra. O quê? A forma como Ele deve ser adorado. A forma como Ele deve ser adorado. Não se preocupe com o pão. Cristo dará isso a você. É muito interessante porque Ele poderia estalar os dedos e dar o pão a você, né? Mas Ele deu o padeiro, para que Ele fizesse o pão e o proporcionasse. Ele deu o trabalho. Então trabalhe, filho. Trabalhe duro. Sirva com dedicação. Sirva esta igreja com dedicação. Trabalhe duro, mas que o trabalho não seja acima da adoração. Que a adoração, o reconhecimento de Cristo, seja o melhor e o maior sobre qualquer coisa. Pedro, ele afundou por causa dos ventos. Jesus, ele experimentou algo mais fundo. Jesus, ele experimentou os pregos afundando em suas mãos e pés. Os nossos pecados afundaram Cristo em morte. Ele experimentou tudo isso, a ira de Deus Pai, para que você experimentasse a reconciliação. Jonas só conseguiu pregar sobre salvação para o povo de Nínive, porque ele experimentou a salvação de Deus. Deus não enviou um peixe para salvar Pedro, enviou o seu próprio Filho. Cristo morreu para nos trazer reconciliação com o próprio Pai. Talvez 2025 está deixando você com medo ao ponto de gritar muitas vezes, até mesmo antes do ano iniciar. Talvez o seu planejamento do próximo ano está fazendo com que a sua fé em Cristo afunde aos poucos. Não tenha medo, meu filho. Não tenha medo do futuro, pois aquele que conhece o futuro está lá. Cristo está com as mãos estendidas para segurá-lo, para que no final do dia você simplesmente o adore. C.S. Lewis, ele tem um argumento fantástico, que no final do dia existe duas coisas: ou você adorará a si mesmo, ou você adorará a Deus. No final do dia, sabe quando você deita sua cabeça no travesseiro? Ou você orará com a sua esposa, com a sua família, falando: Senhor, obrigado, porque hoje o dia foi difícil, quase matei um, mas obrigado porque o Senhor me deu forças para não falar palavras torpes, para não esganar o pescoço de um. Obrigado porque eu não agi com má fé. Obrigado porque o Senhor me deu forças, a graça suficiente, porque eu sou ruim mesmo, sou mau. Mas obrigado, porque a Tua palavra resplandece em minhas mentiras. Cristo anda, Cristo fala, Cristo morre, Cristo ressuscita. Abaixe sua cabeça.
Pai, te agradecemos por este tempo. Senhor, talvez alguns aqui estão com medo do próximo ano. Talvez alguns aqui estão preocupados, estão espantados, mas o medo está surgindo porque estamos reparando em coisas que o Senhor não nos chamou para prestar atenção. Nos ajude com isso. Nos ajude que mesmo tendo medo, estando espantado, que eu veja a tua mão estendida. Porque o Senhor estendeu a mão a Pedro, mas ela não estava perfurada. Hoje, o Senhor estende as suas mãos com marcas dos pregos nas mãos, com o sangue sendo espalhado. A igreja experimenta o espalhar do teu sangue, porque o Senhor já estendeu o teu corpo na própria cruz. Estenda a mão para nós, nos segure, nos repreenda, mas nos abrace. E que no final do dia, que no final deste domingo, eu simplesmente diga: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos.